A minha oração já foi alvo de críticas. Vocês conseguem imaginar isso? Porque quando eu orava no início, eu não orava pedindo anjos de fogo, eu pedia 8 serafins. Se pegar minhas mensagens antigas, vocês vão ver isso. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Eu estava na África. Eu fui para a África como um menino. Me convidaram para pregar. Eu não entendia nada de batalha espiritual. O assembleiano não se mete com essas coisas. E eu fui apenas para mais uma cruzada. Quando eu cheguei no aeroporto de Angola, isso há 28 anos atrás, quando eu estava na fila da imigração, um homem aqui atrás de mim, um africano de quase 2 metros de altura, terno, gravata, pastinha de executivo, era um executivo do país. Eu estou na frente para ser atendido, ele bateu no meu ombro. Quando eu olhei para trás, o homem tinha aparência de homem, mas os olhos dele não tinham olhos, eram 2 bolas brancas. Ele falou com uma voz gutural, uma voz pesada. Ele disse para mim: o que você veio fazer na minha terra? Aqui eu mando. Até a entrada dali da imigração, você está protegido. Quando você entrar dentro do meu território, eu vou te matar. Eu não entendi nada. Quando eu fui falar com ele, ele piscou, ele voltou, os olhos dele ficou normal. Eu não estava falando com um homem, era uma entidade. Mas eu nunca estudei sobre isso. Eu pisei dentro do país, atravessei a imigração. A irmã Ceci, uma empresária portuguesa que foi quem me levou, ela me tirou dali. Eu dentro do carro comecei a passar mal. Fui para o apartamento dela, me tranquei no quarto. Um espírito de loucura tomou conta da minha mente. Eu bati a cabeça na parede. Eu fiquei 4 dias sem comer. Eu ia dormir e sentia gente dormindo do meu lado. Ela foi enchendo o apartamento dela de gente de oração que conhecia esse mundo. Eu não conhecia esse mundo. Eu não estava preparado para isso. No 4º dia, quando eu já estava desfalecendo, onde eu já via, eu comecei a ver coisas dentro do quarto. E para mim era porque eu não estava comendo, eu não sentia fome. Depois do 3º dia de jejum, você perde a fome. Eu estava mais no outro mundo do que desse. Eu dobrei meu joelho e o Senhor falou comigo: faça esta oração. E o Senhor falou no meu ouvido: 8 serafins. O Senhor disse: olha os 4 cantos do quarto. Eu olhei e disse: peça para que eu coloque 2 em cada canto desse quarto. E quando eu falei: Senhor, mande 8 serafins, 2 naquele canto, 2 nesse, 2 nesse e 2 nesse. Quando eu terminei de fazer isso, explodiu algo dentro do quarto, um barulho que quase tremeu o apartamento. O quarto foi tomado por uma fumaça, mas era uma fumaça fedida. Depois eu descobri o tal do enxofre. Eu fiquei todo arrepiado, consegui levantar, botei a mão na maçaneta da porta. Quando eu abri, os irmãos estavam na porta olhando. O que foi que aconteceu? Eu disse: está cheio de fumaça. Uma irmã entrou orando em línguas e disse: o diabo foi embora, o Senhor te fortaleceu. Me deram uma sopa, marcamos os dias para o culto. O primeiro culto foi numa Assembleia de Deus em Macoluce, ficava a 100 metros dali, dava para ir a pé. O país estava todo destruído com guerras, muitas pessoas mutiladas no meio da rua. Eu fui andando do apartamento dela de baixo até chegar na igreja. Se não caiu no meio da rua umas 50 pessoas endemoniadas, não caiu ninguém. Eu não falava nada, eu passava perto das pessoas, elas caíam estribuchando no chão. Eu comecei a perceber que existe de fato armas espirituais, existe de fato profundezas espirituais que nós não conhecemos. Não conhecemos porque temos medo de entrar nas águas. Temos medo daquilo que nós não conhecemos. E eu fui me envolvendo com Deus. Naquela época, dentro de Angola, eu preguei em 40 dias. Foi a primeira vez que eu vi milagres acontecerem, ossos nascerem onde não tinham, pessoas serem curadas de forma miraculosa. Eu voltei para o Brasil com uma outra visão. Fui sentar com os meus pais, eles disseram: calma, cuidado para não ficar fanático. Comecei a fazer as minhas orações por onde eu ia. Senhor, manda anjos ali, anjos aqui. Eu fui chamado pelos pastores mais conhecidos desse Brasil. Me lembro como se fosse hoje em São Paulo, num shopping. Marcaram comigo uma reunião, numa sala fechada, e disseram: olha, você tem que parar de ficar pedindo anjo na sua oração. E eu falei: por quê? Porque os anjos que você está pedindo são anjos que ficam apenas diante do trono de Deus, que são serafins. Eles não descem à terra, são anjos disso ou daquilo. E me deram uma sistemática teológica. Aí eu falei: mas se eles ficam no céu, como é que eles queimaram os lábios de Isaías? Está escrito que Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os anjos voavam acima do trono de Deus. E eu disse: eis que estou perecendo porque os meus lábios são impuros.
E o Senhor enviou um serafim que pegou com uma tenaz uma brasa de fogo do altar e queimou os meus lábios. Eu falei para eles: Isaías foi levado ao céu ou os anjos desceram onde ele estava? Aí engasgaram, não souberam falar. Não, o negócio é o seguinte: você para de falar isso, senão nós vamos começar a dizer nas revistas, nos jornais, que você é um herético. E eu fui falar com Deus, eu falei: Senhor, o que eu faço? O Senhor disse: vamos enganar eles. Continua orando, só não pede 8 anjos, só pede para eu mandar anjos de fogo. E por quê? Porque a palavra seraf significa aquele que arde em fogo. Ela é o prefixo da palavra serafim, ou seja, aquele que arde em fogo e é grande como um gigante. Eu continuo fazendo os mesmos pedidos, só que ninguém nunca mais me incomodou. Por quê? Porque são pessoas que acham que conhecem, mas não conhecem. O pior tipo de crente é aquele que, quando vê você falar em línguas, bater o pé no chão e diz: ó, quieta, que isso aí é coisa de menino. Se as pessoas soubessem o que acontece com um crente que leva ele para esse nível, quando ele praticamente é possuído e ele perde o controle sobre os seus membros, sobre a perna e braço, não é que ele não sabe o que está acontecendo. O crente cheio do Espírito Santo sabe exatamente o que está acontecendo, só que ele não consegue se controlar. Tamanho é o gozo, tamanho é a alegria, porque o sobrenatural divino possuiu o natural da terra. As pessoas que ridicularizam o movimento pentecostal é porque nunca experimentaram. E se tem algum aqui, de repente deve ter um espião aí, de repente tem alguém ouvindo pela internet, cuidado, é melhor ficar onde você está, não venha, porque esse negócio pega. Isso pega.